Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Joycast. Eu sou a Laura Vidal, sou host deste programa e estou muito feliz de receber aqui uma convidada que a gente já tem uma história de longa data, Mirela Sanches. Eu vou apresentá-la, mas depois, como sempre, eu vou pedir para ela contar alguma coisa que não está aqui no que eu trouxe para vocês. Mirela é diretora de Pessoas, Comunicação Interna e ESG na CNP e diretora de RH da Latam. Com mais de 15 anos de experiência em empresas como Raizen, Via Varejo e Whirlpool, tem forte atuação em transformação cultural, desenvolvimento de liderança e práticas de diversidade e inclusão. É mentora de executivos e jovens talentos, com estilo de liderança que une escuta ativa, visão sistêmica e provocação construtiva. Defensora de um RH mais simples e autêntico, acredita no poder de ambientes colaborativos para gerar resultados consistentes. Mirela, super bem-vinda, muito Obrigada. feliz de te receber aqui. E aí já vou pedir para você contar para a gente um pouco mais sobre você, quem é a Mirela, para além do que eu trouxe aqui. Obrigada, Laura, pelo convite. Acho que o que você não falou aí, né? Eu acho que um pouco da minha história, né? Sou de uma cidade relativamente pequena, né? De Minas, do sul de Minas, de Poços de Caldas, né? E caí no mundo de RH sem muito planejamento, né? Entrei para conhecer, né? Ali no estágio e fiquei até hoje aí na minha carreira, nessa trajetória, e conhecendo um pouquinho de tudo, né, da área e descobrindo cada vez mais, porque como, né, as coisas estão transformando de uma forma tão rápida, né, eu acho que quem fala que conhece profundamente o que faz está mentindo, porque a gente precisa se reinventar o tempo todo. Às vezes conhece o antigo, mas o novo a gente ainda está descobrindo. Pois né? e a gente tem que estar aberto para isso, né? Então, comecei minha carreira sempre e percorri sempre em RH e tenho essa conexão muito forte, né, de uma agenda que faça sentido, não só do lado de pessoas, mas também para o lado de negócio. Acho que esse é o motor que sempre me nutre bastante, né? Trabalhar com o core, que é pessoas, mas olhando numa conexão, uma visão estratégica do que vai fazer a diferença também para a construção de uma história de sucesso para onde eu passar, né? Então, saí lá do sul de Minas, né? E parte da minha carreira foi também pautada em mudanças, além de diferentes áreas de RH, de cidades, que me ajudou também a entender a versatilidade que a gente tem que ter como profissional para ter novos recomeços aí quando você muda de uma cidade, quando você tem que conquistar um novo espaço, num lugar que você não conhece. E eu acho que isso é algo que essas mudanças todas me ajudaram a construir hoje a profissional que eu sou hoje, né? E como a gente falou, que tem que estar aberto para ter novos recomeços, porque as coisas elas estão mudando numa velocidade muito grande e a gente precisa estar aberta a recomeçar sempre. Muito legal. Acho que essa é uma característica bem marcante sua, né? Um RH que também apoia muito o negócio e olha negócio. E você passou por diferentes segmentos, né? Uhum. Então, fintech, foi indústria, né? Agora está numa seguradora. O que que você deixa? O nosso público é bastante voltado para RH também e para líderes. Como que você faz quando você entra num negócio que você não conhece, Uhum. né? Quais são os seus caminhos para garantir que você tenha entendimento, né, daquela nova indústria e que você consiga atrelar aí o seu plano de trabalho, de pessoas ao Uhum. negócio? Quando a gente fala da parte de pessoas, né, eu brinco que quando você espreme, independente do setor que você tá, se é varejo, se é serviços financeiros, se é indústria, sempre é o puro suco de pessoas, né? Então, a estratégia de pessoas, né, a caixa de ferramenta que você vai utilizar, você tem que olhar o que você tem ali à tua disposição, porque no fim a gente vai estar trabalhando sempre com pessoas, a gente tem que adaptar as ferramentas que a gente tem para o contexto que que a gente tá. E aí, para aprender sobre o contexto, tem que ser bastante humilde, né? Porque tive ciclos longos, inclusive, né, na Whirlpool, na Raizen, eu conhecia não tudo, mas bastante, né, sobre o negócio, né, sobre o que ajudaria a movimentar o ponteiro e tudo mais. E quando você muda muito de setor, você tem que ser bastante humilde de começar pelo começo e fazer as perguntas que podem ser bobas, Básicas, né? básicas, mas que vão fazer diferença para você construir algo e usar ferramentas que vão fazer sentido para aquele contexto, né? Então,
usar os relacionamentos, né, para fazer perguntas, se colocar numa posição bem humilde de aprendizado, se errar, né, pedir desculpa e aproveitar os momentos em que você está começando para você fazer as perguntas mais tolas que tem, porque depois de um tempo já não começa a fazer mais muito sentido algumas perguntas mais básicas, né? Então usar esse período de adaptação para aprender o máximo possível, pesquisar, né, fazer benchmarkings com outras empresas, colegas, né, eu sempre, por onde eu passo, eu guardo sempre um público de pessoas que eu continuo me relacionando e que me ajudam bastante também a conhecer mais sobre algo que eu não conheço, ou me conectar com pessoas que vão me ajudar a conhecer mais sobre aquilo que eu preciso, né, mas eu acho que começar como humildade, não fazer um copy-paste, né, do que você fez em um lugar e deu certo, e fazer novamente em um ambiente que você não conhece, não sabe que faz esse sentido, para mim é bem importante. Uhum. E isso é, sim, acho que fator chave, né, a gente vem com uma experiência, mas nem tudo que a gente viveu em outro lugar se aplica Não. naquele novo. E muita gente chega muito apaixonado pelos cases que já fez, né, "Nossa, eu fiz isso e deu certo isso lá". Claro, algumas coisas, algumas referências você Sim. vai trazer. O que você acha que é importante para quem está fazendo uma mudança de empresa? Por exemplo, é de RH, tem uma experiência, né, vamos pensar uma posição de liderança, gerenciar uma diretoria. Você vem com uma experiência. Como que você olha para sua experiência, né, e o que você tem que analisar no cenário que você está chegando ali, para ver o que aplica ou não, o que precisa ser adaptado? Qual é a sua leitura quando você chega num lugar? Eu acho que o ponto principal é entender a estratégia. Uhum. Então, o que aquela empresa faz, para onde ela quer ir, entender que cultura que a gente quer instalar naquele ambiente para impulsionar a estratégia e começar, assim, tem algumas coisas que são muito óbvias que você pode fazer o test and learn, né, e testando, vendo se funciona, se não funcionar, corrigir. Tem outras coisas que são mais estruturantes e tudo mais, que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cautela, e você pode testar isso com o seu próprio time, quando você chega num lugar novo, se aquele time estiver estruturado, estiver bem conectado aos objetivos de negócio, testar com pares, né, pensei nisso, né, o que você acha? E vai te dando algumas pistas se aquilo que você está imaginando dá liga ou não, né? Então eu acho que ter esse olhar de observação, né, do contexto e se adaptar ao contexto é bem importante para começar a criar relações de confiança em relação ao trabalho que vai ser feito, né? Porque confiança passa muito pela competência que você vai demonstrando na forma como você conduz aquela situação, né? E para construir a confiança, você precisa ir testando se aquilo cabe naquele ambiente ou se não cabe. Então, ter uma visão da estratégia, entender um pouco da cultura que se tem instalada hoje, se precisa ser ajustado ou se não precisa, porque isso também é um ponto, né? Dependendo geralmente os projetos que eu entrei, não era uma manutenção, né, do que vinha sendo feito, né? Eu tendo a preferir, né, desafios que vão sair de um lugar para ir para um bem diferente, né? Então, também tem que tomar esse cuidado, né, de olhar o as-is da cultura e ver onde que você vai também ser um pouquinho mais arrojado, né, para conseguir criar alguns novos padrões dentro daquele contexto que você está entrando, né? Tem um exemplo que me veio aqui à cabeça, quando já nessa experiência que eu estou agora da CNP Seguradora, a gente estava desenvolvendo nossa estratégia ESG, e aí seguradora geralmente é um ambiente mais conservador, né? E aí eu estava ali discutindo a parte de diversidade e tinha um grupo de trabalho bem multidisciplinar. Eu falei assim, não, vamos então fazer grupos de afinidade. Eu falei assim, mas como assim a gente vai fazer isso aqui? Isso não vai ser aceito. Eu falei assim, não, vai. A gente não quer uma estratégia SG? A gente não quer avançar na diversidade? Vamos colocar aí. Não teve nenhuma resistência, né? Então,
eu acho que tem algumas cestas de 3 pontos que dá para você ver assim que você não vai errar, né? Tá conectado com a estratégia, tá fazendo sentido para onde a gente quer ir, vai desafiar um pouco o status quo do que estava ali posto, e você vai, e se errar, dá para você voltar, né? Então, acho que se tiver que destacar, eu acho que é isso, olhar o contexto, estratégia, cultura que se tem hoje, cultura que se deseja para frente, usar muito o test and learn e apoiar em redes de relacionamento internas para testar algumas coisas e ver o apetite da organização, principalmente para aquelas coisas que oferecem maior risco, né? E isso vai ajudando a construir relações de confiança, e aí a hora que vai abrindo as portas da confiança, aí você consegue ter mais clareza onde que vale a pena você investir tempo, esses alinhamentos e testes internos, e onde você pode ir com mais certeza, porque o risco vai ser muito baixo de não funcionar. Ou seja, você vai analisar um pouco do impacto, né, a ação estruturante. Se você fizer uma aposta muito errada logo de início, com baixa leitura, o risco é maior, né? Com certeza. Mas também não dá para chegar e esperar um tempão para fazer tudo, Não né? dá. E algumas coisas são muito óbvias que precisam ser feitas, então essas, né, que são os quick wins, você faz e você sabe que vai dar certo. Muito legal. Bom, você ocupa uma posição de diretoria, que é uma barreira que já é difícil de romper olhando toda a base profissional mesmo, né? Claro, os cargos de diretoria são muito menores do que o nível anterior, e a gente sabe que tem aí ainda o desafio, né, da carreira feminina e tudo mais. O que que você acha que foi importante ao longo da sua trajetória, assim, que foram pontos que você teve um desenvolvimento muito importante para que este movimento fosse possível, para se consolidar como uma executiva? Acho que tem alguns pontos, né? Acho que hoje eu tenho bastante clareza que ser autêntico não é um defeito, né? E assim, não é a questão de sou assim e não vou mudar. É de você ter muita tranquilidade, se foi bom, você conversar com a pessoa que foi bom, se não foi bom, você tem a tranquilidade de falar que não foi bom, colocar seu ponto de vista, né, ouvir o ponto de vista da outra pessoa, não criar um papel. Perfeito. Eu acho Ficar dissimulando, né? é isso. Assim, fingindo que Isso. tá tudo bem. Não, né? Acho que isso mais me ajudou durante a minha carreira do que me atrapalhou. Em alguns momentos pode atrapalhar? Pode, porque nem todo mundo está preparado para lidar com pessoas autênticas. Mas se eu colocar numa balança, eu acho que mais me ajudou do que me atrapalhou. E aí isso me ajuda muito a criar relações mais profundas com as pessoas. E quando você cria relações mais profundas, você consegue trabalhar de uma forma mais transparente com o outro. E com você tendo relações mais genuínas, você consegue gastar menos energia em criar papéis e gastar mais energia em construir soluções que fazem sentido. Né? Então, eu acho que hoje, no meu papel, né, olhando influência com pares, olhando com a equipe, né, com a minha liderança, é algo que eu não abro mão, porque eu acho que não só me ajuda bastante a exercer meu papel, mas eu acho que ajuda também as outras pessoas em ter em mim uma pessoa que eles sabem o que eu penso, né? Sabem que se eles tiverem um ponto de vista, eu vou ouvir e a gente vai estar todo mundo olhando para um bem comum, né? Que é o da empresa. Que no meu caso é o da empresa com algo que seja consistente com a nossa estratégia de pessoas. Então, acho que isso me ajuda bastante e quando, né, ao longo da minha trajetória que foi caindo essa ficha, é quase uma libertação, né, quando você não tem que fingir papéis, que investe muita energia nisso, né, então acho que esse é um ponto que me ajudou na minha trajetória até chegar aqui, me ajuda muito ainda, e eu acho que um outro ponto que eu acho que faz bastante diferença, principalmente na minha cadeira, que
Hoje eu fico com RH, com SG, comunicação interna, mas tem um foco muito grande em RH, pelo contexto organizacional que a gente está, de transformação cultural, como ir além do RH, né? Porque pode ser confortável para mim, pensar, quando for agenda de pessoas, me chama que eu vou, né? E eu acho que tem um grupo de profissionais ainda grande, né? Que, inclusive em posições de diretoria, que se posiciona dessa forma. E eu acho que a minha curiosidade, essa questão até de humildade em fazer as perguntas mais tolas, que não são de RH e sim de negócio, foi abrindo portas também para eu ser percebida de uma forma que eu posso, além de ter o meu core, né, de RH, que eu acumulei na minha carreira, eu posso assumir outras responsabilidades, né, que eu posso ser chamada por uma conversa que inicialmente não tenha uma agenda óbvia de RH por trás. E isso é uma característica que essa sempre me acompanhou desde o início. Porque eu comecei minha carreira como business partner, né? Então acho que essa é uma característica que me acompanhou, de não me interessar em atuar só quando é uma pauta de pessoas, né? E sim entender como a pauta de pessoas que eu fico responsável se conecta com um contexto bem mais amplo do que esse. Ainda mais no nível que você tá, né? Que é esse posicionamento de corresponsável pelo PNL. Exato. Então, claro, você aporta uma parte da engrenagem da empresa inteira, que é a área de, né, algumas partes, né? Pessoas, ESG, comunicação interna, mas o seu olhar, a sua corresponsabilidade não se limita a isso, né? Exatamente. E aí, isso é uma ampliação muito interessante e que é uma escolha de posicionamento. Porque dá sim para ficar, mesmo sendo o C-level de uma empresa, ficar responsável pela sua questão funcional. Exato. Né? Mas por que não escolher expandir e aumentar a sua contribuição, a sua influência? Exato. Né? Às vezes, até para quem não me conhece, né, no primeiro contar as noções, por que ela está me perguntando isso, né? Por que a diretora está me perguntando isso? Né? Mas aí, ao longo do caminho, as pessoas vão vendo que isso pode ser muito bom, né? Inclusive para o que o RH vai oferecer de volta de solução muito mais conectada, né? Então, eu acho que é algo muito natural meu desde o início da minha carreira. Uma facilidade para entender o negócio e para poder contribuir, não só com a solução de RH, mas também com outras discussões. Exato. E um terceiro ponto que eu acho que fui aprendendo ao longo da minha carreira, e que até às vezes para o meu time causa um pouco de estranheza, mas depois eles entendem o porquê. Eu sou muito preocupada em fazer o alinhamento de stakeholder. Né? Então, eu invisto e peço para o meu time investir muito em amarrar as pontas antes de algo ser colocado em place. Primeiro, porque as pessoas se sentem corresponsáveis quando elas têm a oportunidade, né, de participar de uma criação e de uma definição a respeito de um tema. Não tem surpresa para ninguém. E aí o que você investe de tempo nesse behind the scenes, né, alinhando as coisas, que é trabalhoso, né, e tudo mais, você ganha muito depois, quando o negócio é colocado em prática, para você não ter retrabalho, você não ter um problema de adoção em relação àquele projeto, àquela iniciativa, àquela ideia. Então é algo que eu fui aprendendo que faz a diferença, porque tem gente assim, não, alinhei com o meu chefe aprovou, vou fazer porque está alinhado. E na verdade não é assim que a vida funciona, né? As pessoas gostam de ser ouvidas, né? As pessoas gostam de se sentir parte, e muitas vezes elas trazem contribuições muito relevantes para ter uma solução melhor. E não é à toa que às vezes, né, muitos RHs desenham projetos, né, implementam projetos e morrem na praia. Uma baixa adesão, né? Baixa adesão, alto grau de crítica, né? Então, esse alinhamento, esse behind the scenes, assim, foi algo que fui aprendendo, às vezes na dor, às vezes no amor, mas hoje é uma coisa, é um princípio que eu tenho, assim, eu prefiro investir mais tempo, né,
em fazer esses alinhamentos e fazer essas construções mais 360 e sair um pouquinho depois, mas que o negócio decola, do que sair um negócio mais rápido, quadrado, e que depois aquilo não gera o valor que a gente imaginava, né? E aí algumas coisas, né, que a gente vem fazendo é trazer as coisas nas melhorias incrementais, trazendo também stakeholders na concepção das soluções, testando para ver se aquilo que a gente está fazendo antes da gente evoluir para algo mais concreto faz sentido ou não, né? Que são as pessoas impactadas, as que vão usar. Que vão usar, né? Então, por exemplo, a gente lançou um programa, é como se fosse um EVP, né? Essa intersecção entre o que a empresa quer oferecer com o que o funcionário busca, que a gente coleta nas pesquisas, e aí a gente tem dentro desse programa várias iniciativas que no RH, às vezes, né? Às vezes a gente quer ir para um caminho, mas o que o funcionário ele quer é outra coisa. Então a gente tem buscado ouvir muito antes da gente criar coisas muito robustas, né? Fazendo esses laboratórios para as pessoas que vão ser os usuários nos ajudarem a guiar o caminho, o investimento de tempo, de dinheiro que a gente vai fazer. E tem funcionado muito bem, né? Então acho que a gente não pode, acho que já ficou bem para trás o RH que era o dono da razão, o dono da que casa sabia a melhor solução para tudo. Validou com o chefe, vamos embora, mas com baixíssima geração de valor percebida pelos funcionários. Né? A gente, né, teve uma mudança de comportamento como pessoas, né, muito acentuada nos últimos anos pela tecnologia. Pela forma, hoje se a gente ficar sem celular, parece que não se desloca na cidade, você não se comunica, né? Então tá tudo muito diferente a forma como a gente consome conteúdo. Como que vocês garantem, assim, né? Porque o RH antigo, ele falaria, não, eu escolhi esta forma de aprendizagem para vocês terem aqui, é este formato, é este canal, ou então, eu vou ou não vou adotar, né, uma ferramenta de IA paga pela empresa, mas as pessoas estão usando, elas vão usar, elas têm sua preferência de aprendizado. Como que você vê essa evolução do RH? Também acompanhando mudanças de comportamento. Não só o comportamento que a gente pede, né, para líderes, para colaboradores, mas essa mudança de comportamento de consumo, vou chamar assim, né, de estilo de vida, se refletindo na forma como o RH entrega produtos. Eu acho que é um pouco do que eu falei da gente ouvir mais, né, e ouvir de forma genuína mesmo, né, da gente se desconstruir, porque às vezes o que o funcionário quer é uma coisa meio inédita pra gente, e a gente sempre também tem que olhar se o que o funcionário quer, a empresa está conectada com a estratégia da empresa, porque não é também o 8 ou 80, perfeito, né? Mas, por exemplo, a gente mudou o nosso modelo de trabalho lá na empresa, e aí, num formato antigo, o que a gente ia fazer? Né? A gente fez assim, então vamos mudar o modelo, aqui está a nova política, vai funcionar assim, assado, faz um treinamento, uma live, implementa, e é isso. Boa sorte. Boa sorte, né? O que você chama de modelo de trabalho? O híbrido, né? Tá bom. Formato. Então, a gente mudou a quantidade de dias de trabalho, no escritório, reformamos o nosso escritório, né? Alinhado à cultura que a gente deseja instalar. E aí, até os dias, né, que as pessoas deveriam ir para o escritório, né, antigamente, assim, então vamos ver a quantidade de cadeiras, tamanho das áreas, faz aqui uma... Com certeza. Né, eu acho que ia ser assim. Exatamente. E aí a gente optou por fazer um caminho bem diferente. A gente primeiro perguntou para os funcionários quais eram os dias melhores por área, para que os gestores entendessem a realidade, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, o deslocamento faz diferença para as pessoas, né? Então a gente primeiro perguntou para os funcionários, aí a gente fez uma sessão de cocriação com líderes, disse, olha, isso daqui foi o que os funcionários responderam, aqui está o problema, o espaço, como conectamos o que os funcionários responderam com os espaços que temos, criamos, né, toda a lógica de dias fixos, dias não fixos, que
coletamos todos os Q&As, que dúvida que as pessoas têm, para quando a gente lançasse o novo modelo, aquilo que as pessoas já tinham de aflição, a gente ter o máximo possível endereçado, né, na forma como a gente iria conectar esse processo, e implementamos ali o novo formato de trabalho, com a regra, fizemos uma versão beta da política, e aí a gente começou a fazer pulsos. Do que estava funcionando, do que não estava funcionando, por que não estava funcionando. E assim, foi muito legal, porque coisas que jamais a gente imaginou Ou perceberia, né, olho nu ali. As pessoas trouxeram pra gente. E a gente ficou num processo de uns 4 meses ajustando vários elementos, assim, coisas muito simples, mas que faziam sentido para se tornar um modelo de trabalho mais adaptado às necessidades das pessoas, sem desconectar do que era importante para a empresa, né? E aí, a partir desses e a gente foi dando feedback, porque tem outro problema do RH também, que o RH faz muito pesquisa, mas também não dá retorno nenhum, né? Então, às vezes pouco plano de ação. Exato, né? Então, a cada pulso que a gente fazia, a gente via o que fazia sentido a gente ajustar e comunicava às pessoas, ó, vocês falaram, a gente fez isso, a gente não vai fazer por conta de XPTO, uma comunicação muito transparente, né? Eu acho que a transparência também é algo que é meio que negociável nos RHs de hoje em dia, né? Porque as pessoas valorizam muito a transparência dos lugares que elas atuam, né? E aí a gente foi fazendo esses pulsos, ajustando, até chegar ao formato final, né? Que é a política final, com altíssimo nível de engajamento das pessoas em relação ao modelo. Então, acho que isso faz parte também de uma gestão de mudança bem executada. Concordo. Né? Então, eu acho que se fosse há 10 anos, né, seria feito de uma forma totalmente diferente. Compra-se, né? É isso. Ó, esse daqui, bem-vindo, esse aqui é seu espaço, esses são seus dias, né? Boa sorte. Isso. É claro que assim, agora que está implementado, né, melhorias sempre vão ser bem-vindas, feedbacks. E também não deu para abraçar todas as sugestões, feedbacks são bem-vindos, né? Mas a gente tem um modelo em que as pessoas se sentiram ouvidas, elas ajudaram a construir uma solução melhor, e agora a gente tem um formato para seguir, né? Na sua visão, qual que é o maior desafio da área de pessoas atualmente, assim? Olhando para hoje já, né, e o que você vislumbra de cenários? Acho que tem alguns, né? Acho que o próprio contexto, né? As coisas, elas estão mudando muito rápido. Então, assim, desde um design organizacional, né? Eles são muito voláteis hoje, né? Eu estava conversando com um par meu, a gente implementou uma estrutura no começo do ano, agora de 2025. Parece que a gente fez isso faz 3 anos. E faz tipo 6 Nossa, meses. e essa estrutura antiga, né? É de janeiro. Faz 6 meses, né? Então, já com eventualmente com necessidade da gente olhar e ajustar. Então, as coisas, elas estão se transformando muito rápido, né? E como que a gente apoia o negócio, né? E apoia as pessoas para se adaptarem a esses contextos que se transformam tão rápido, né? A própria versatilidade do RH é um desafio, né? Que às vezes você nem terminou um projeto, né? Aquele projeto já não faz mais sentido, porque o contexto mudou. Então, do ponto de vista de soluções de RH, aqueles projetos eternos, né, de 1 ano e meio, 2, não existe mais. Porque a hora que você entregar não faz mais o menor sentido, né? Então, essa transformação tão rápida que não volta, né? Só piora, né? Piora ou melhora, não sei, né? Depende do jeito que a gente quiser enxergar. Eu acho que essa é uma preocupação de como que o RH apoia esse contexto. As gerações, né? Gerações muito diferentes dentro de um mesmo ambiente, com necessidades muito distintas também, né? Então, como utilizar o melhor, né, dessa pluralidade, né? E não no choque que pode existir entre elas. E eu acho que não tem como falar, né, de todos os enigmas que para mim ainda tem, de como que a IA vai impactar, né, o nosso modelo de negócio, os concorrentes, como que eles, né, vão atuar, como que isso impacta
a força de trabalho. Uhum. Então, acho que são algumas coisas que preocupa bastante, fora o contexto externo, né, muito turbulento, econômico e tudo mais, que inevitavelmente traz impactos também para as empresas, né? Então, tem menos certezas, né? Eu acho que olhando para o contexto, né, menos certezas, e como que a gente trabalha, né, com essas ambiguidades e aproveitando o melhor do que a ambiguidade traz, né, transformando isso em janelas de oportunidade e não de paralisia. Uhum. E aí, né, são muitas variáveis, né, e um aumento de complexidade significativo, né? Então, às vezes você tem problemas legados da própria empresa, aí tem as tendências que estão acontecendo, tem mercado, tem economia, tem de onde virão os próximos concorrentes, que a gente também muitas vezes não consegue nem mapear. Como que você vê, então, né, o desafio ou o papel do time executivo nestes cenários, né? E aí tem os desafios específicos de negócio, mas onde que você entende que o time executivo tem que concentrar seus maiores esforços atualmente? Em contribuir para uma construção de uma estratégia, né, robusta o suficiente para que ela não seja para cada chacoalhada que tem no mercado, você muda a estratégia. Muda tudo, né? né? Você tem que ter uma estratégia que ela seja sólida, mas que ela possa ser adaptável às oportunidades que surgem no meio do caminho, e como que cascateia essa estratégia a partir de prioridades, formação de times, né, versáteis, né, entendendo o que a gente deixa no core da empresa, o que a gente consome de ecossistema, porque eles vão nos ajudar a ter soluções muito mais rápidas às coisas que vão acontecendo ao nosso redor. E acredito que o principal ponto, né, a estratégia e ter uma cultura que ela seja consistente. Porque se os executivos não olharem para uma cultura consistente, né, fica muito difícil a gente ter as melhores pessoas conosco, né? Então, ter as melhores cabeças conosco, porque elas que vão ajudar a gente a entender a melhor forma de chegar no resultado, né? Então, não vai ser um grupo de 10 pessoas, mas como que esse grupo de 10 pessoas, a partir de uma estratégia clara, cria um núcleo duro ali de melhores cabeças para ajudar como a gente constrói a execução, e não um grupo de executivos que vai querer olhar da estratégia à execução só com pessoas, né? E sim pela qualidade das pessoas, né? A qualidade intelectual que se tem dentro das organizações. Porque hoje a gente tem redes, né? A gente não precisa ter tudo dentro das organizações. Fica muito difícil você ter todas as expertises próprias, E às vezes né? você nem precisa E nem dela o tempo precisa. todo, né? Exato. E elas vão se transformando também. Então, acho que essa é uma preocupação que eu acredito que num nível, né, de mais altos executivos é necessário ter, né? De como que a gente tangibiliza uma estratégia que ela possa ser adaptável para as oportunidades que surgem, mas que ela não mude todos os dias, com uma cultura que ela seja consistente o suficiente para a gente ter as melhores cabeças com a gente, capazes de nos ajudar a entender o que vale a pena a gente fazer a gente mesmo e como que a gente se conecta com ecossistemas que vão ajudar a gente a chegar mais rápido e mais longe para a estratégia que a gente precisa alcançar. Quando a gente fala de cultura, para quem não é da área, parece uma coisa, né, aquela conversa meio etérea demais, né? Você lembra de algum exemplo, ou se tem atualmente, assim, que você vê seus pares com algum ritual, alguma abordagem, que você fala assim, olha, essa prática simples de gestão, mas super importante, com consistência, traduzir algum pilar de cultura? Né, para que a gente consiga tangibilizar para as pessoas o que é esse líder ou essa líder que cuida da cultura forte da empresa.
Vou pegar 2 exemplos. Um, por exemplo, de construção de ambiente de performance. Né? Você tem um bom processo de definição de metas alinhado à dinâmica de negócio e à estratégia, e você ter ritos de gestão falando de metas com frequência, né, e de resultados e de como que cada um vai contribuir para aquele resultado. Então, você desmistificar que meta você fala só no começo do ano e no final do ano, né? Você discute metas e resultados o tempo todo, né, especificamente agora na empresa que eu tô, né, a gente tem um rito mensal com todos os funcionários, falando das nossas metas estratégicas, como que a gente tá, o que atrapalhou, o que ajudou, o que a gente precisa do engajamento do time, né, tem as mensagens do CEO do que são as prioridades para o time no segundo semestre, e aí você faz um processo de ritualização, né, então os diretos do CEO têm que se reunir a cada X tempo com 100% do time, falar sobre isso, quando as pessoas, né, batem seus resultados, como a gente celebra. Então, assim, cultura são ritos, símbolos e processos. Então, você ritualizar, falar de performance, né, e não só falar de performance quando vai pagar o bônus lá no final do ano, se vai dar aumento para alguém, né? Vou mostrar que isso é questão de sobrevivência para a organização, né? E não é vergonha falar não é uma cultura dura você falar de metas e resultados, é um direcionador que coloca todo mundo para olhar para a mesma direção. Né? Esse é um exemplo de como você um rito que ajuda você reforçar que performance é um elemento muito importante da cultura, né? Um outro exemplo, né, de cultura, quando a gente quer reforçar, por exemplo, a colaboração. Para a cultura, você pode usar algumas ferramentas, né? Então, desde um programa de reconhecimento, né? Então, inclusive, a gente lançou agora, faz 2 semanas, um programa de reconhecimento, e um dos pilares é a gente que faz acontecer, que a gente vai ter projetos que as pessoas, né, desenvolvem em equipes, né, e que estão alinhadas à estratégia da organização, em que a gente vai ver o resultado tangível, né, disso, quais são os elementos de cultura, né, que foram observados, se atende também questões ESG, que é um tema importante para a gente, e os projetos que mais se destacarem, né, eles vão ter ali um reconhecimento bem diferenciado, né, mostrando que os trabalhos em conjunto, né, multidisciplinares, eles alinhados à estratégia da empresa, são valorizados, né. Implementamos um portal de elogios, né, que a gente pega os nossos direcionadores de cultura e as pessoas, elas podem livremente, nesse portal de elogios, falarem sobre a contribuição de uma pessoa, né, no direcionador colaborador influência, que é um deles que a gente tem ali, o outro de resultados sustentáveis, e aí ao final a gente vai ver as pessoas, né, que por direcionador mais foram reconhecidas por pares, por equipes e tudo mais, e vai ter um reconhecimento especial do CEO também. Né? Se a gente quer falar de uma cultura mais horizontalizada, pode fazer um café com o CEO, em que você coloca pessoas de diferentes níveis, então é sinal visível, né, de que a hierarquia tempo, né, e que hierarquia não faz sentido, né? O CEO não fala só com o diretor, né? Ele fala com todos os níveis da organização. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tangibilizar com ritos, com símbolos, né? A própria questão do modelo de trabalho que eu falei que a gente mudou, a gente se preocupou também em mudar as nossas instalações físicas. Antes eram ambientes muito fechados, né? Com poucos espaços de colaboração. Inclusive, a instalação física, ela pode ser um símbolo importante, né, de porque cultura. eu quero que vocês se reúnam, mas os espaços para isso são super limitados. O próprio acesso à diretoria, né, com uma parede, né, então são coisas que você vai criando ritos, símbolos e processos que vão ajudando as pessoas materializarem a cultura, né, de uma forma simples. Né, então,
cultura pode parecer uma coisa muito, né, abstrata, mas a cultura que sai do papel é quando ela tem exemplos claros daquilo que está no papel, no dia a dia, né, em processos de RH, em processos de negócio, em ritos que acontecem liderados pela RH, ritos liderados pelo negócio, para a gente ter coerência com aquilo que vai ajudar a gente a tangibilizar também a estratégia. Perfeito, que as pessoas consigam ver a cultura acontecendo, né? Isso. Muito legal. Você pode compartilhar com a gente, né, alguma iniciativa que vocês têm ou tenham feito no passado sobre a adoção de IA, né? Como que isso tem se dado, que é o desafio aí do momento de muitas empresas começando, experimentando, como tem sido isso para vocês e se tem alguma prática que você pode compartilhar? Está começando ainda nessa jornada, tem uma das minhas pares que é a maior entusiasta do tema, né, e que a gente vem aprendendo bastante com ela já fez alguns experimentos bem interessantes dentro da área dela, e agora a gente está começando a expandir isso para outras áreas, e muito no sentido de não ser top-down, não ser mais um movimento top-down da companhia. A gente está num movimento mais de contágio, né? Então é mais bottom-up do que top-down. Então ela mesma, quando ela fez esses experimentos na área dela, ela pegou pessoas que se interessaram. Que já eram early adopters. Exatamente, exato. Que ela assim, então, assim, queria experimentar, né, gostaria de ter um grupo de pessoas fazendo isso. Quem se candidata vai ter um período do tempo da semana que vai ficar bloqueado para fazer isso e vai ter meu apoio direto para fazer isso acontecer. Então começou ali grupos pequenos, né? Já temos resultados reais. Esses resultados reais chamaram a atenção de outras 2 áreas, né? Que agora em agosto a gente vai fazer uma learning immersion aí com as equipes dessas 2 pessoas, desses 2 executivos, vamos capacitá-los, né, vai ter um coaching dos experimentos que vão ser selecionados ali, e a gente vai ter mais um grupo ali com experimentos rodando e que vão contagiar outras pessoas até que a gente consiga, né, ter isso mais instalado dentro da organização, né, a nossa estratégia de IA, né, ela está sendo refinada nesse momento, mas a gente está fazendo as coisas se encontrarem, para que a gente vá fazendo esse aculturamento das pessoas, né, e aqui entra um papel importante meu e do meu time, né, como RH, que a gente está em conjunto com essa minha par, pensando toda a estratégia de desenvolvimento organizacional, porque não vai precisar que todo mundo, né, esteja diretamente envolvido em uma iniciativa de IA, mas o que a gente precisa que, eu brinquei com ela, que é como se fosse os belts da vida, né? Você precisa ter um white belt para toda a organização, porque o mundo está indo toda para essa direção e a gente precisa que todo mundo tenha um awareness sobre o tema. Aí você tem o green belt, vão ser esses projetos que vão acontecer, né, esses experimentos que vão acontecer dentro da organização, que precisa ter método, o indicador do que você vai querer de ganho exponencial ao final daquele processo. Então você vai ter a formação desses os green IA, né? E aí você tem os black belts, que provavelmente vão ser um grupo mais de especialistas, né? Que vão ser os disseminadores disso, e eles vão ser apoiados pelos Master Black Belts, que provavelmente vai ser pelo mercado, porque IA hoje não é a IA de amanhã, porque ela se atualiza muito rápido, né? Então a gente está construindo toda essa lógica dos belts aí, recorrendo aos repertórios mais antigos, né? Analogias, para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, né? E é mais concreto para as pessoas, né? Porque acho que poucas pessoas conseguem falar com propriedade, né? Sobre qual que é o caminho de IA dentro da sua organização. Então, para a gente tangibilizar de uma forma mais simples, palatável para as pessoas, então isso tem um papel muito grande aqui com o meu time, de todas as iniciativas de learning, como a gente conecta isso com a nossa cultura, como se impacta a nossa força de trabalho. Então, acho que é um tema que a gente vem, né, trabalhando juntas, que eu estou aprendendo bastante, né, às vezes é meio
assustador, né? As inúmeras possibilidades que... E as inúmeras ferramentas, né? Exato. Eu tô acompanhando a conversa e falo o nome de mais 3, aí eu falo... Não eu já perdi. A gente vem conversando com empresas no mercado e para eles mesmos, né? É um processo que você tem que estar aprendendo dia após dia, porque você fica obsoleto muito rápido, né? Então, mas é interessante que algumas coisas, né, que antes a gente tem que fazer isso, que o nosso modelo mental era, então vamos colocar mais gente? Agora, a gente assim, será que não tem uma outra forma? Né? Mais inteligente, né? Mais eficiente. Automatizada, né? Exatamente. Seja já gerando insights ou não, mas automatizando que tá tão mais fácil fazer Exato, isso, né? Então, isso desde o atendimento ao cliente na ponta, né? No que acontece ali na razão da nossa existência, que é atender o cliente, né? Até os processos internos, né? A gente repensar se a gente não tem uma forma mais eficiente com o que a gente tem disponível hoje ao nosso alcance. Né? Muito bom. Se você tivesse uma vaga na sua equipe hoje, uma posição, não sei, gerencial, quais são as habilidades que você procuraria, né, nesse candidato ou candidata, que são fundamentais, pensando no RH de hoje, mas o RH que você quer construir? Acho que uma pessoa bem business oriented, que entende que não existe RH se não existe negócio. Se o negócio não vai bem, não tem RH que vai bem. Exato. Uma pessoa, pensamento simples, porque o mundo já é complexo por si só, se as pessoas também tiverem pensamentos complexos, fica tudo muito difícil sair do papel, né? Então, como... E não engaja, né? As pessoas não engajam mais com complexidade. Então, como construir soluções simples a partir de problemas complexos. O relacionamento parece básico, né? Mas eu acho que esse é um desafio pós-pandêmico, né? As pessoas desaprenderam um pouco a trabalhar em conjunto, né? Elas trabalham muito bem sozinhas, mas não olham o que está acontecendo, né? No vizinho ali, né? Que agora não é mais do lado, né? Que às vezes é no online, né? Então, eu acho que tenha um senso forte de colaboração, porque eu acho que isso traz melhores soluções, evita retrabalhos, que tenha bastante alinhamento cultural e que acredite no projeto, porque também as pessoas trabalharem no lugar que elas não acreditam no projeto que elas estão, não vai ser bom nem para elas e nem para a empresa. Então vai ser uma atividade mecânica, né? Mas não é isso, né? E uma pessoa versátil. Né? Eu acho que as organizações elas não têm mais espaço para ser o especialista do especialista do especialista do especialista. Você precisa ser bom, muito bom em algo, mas que você consegue conectar com outros temas, mesmo não sendo ali o seu core 1, mas que você consegue navegar no core 2, core 3, sem muito sofrimento, porque não cabe mais as organizações, elas não vão ter espaço para serem profissionais que fazem só uma coisa em profundidade, elas precisam ser mais versáteis e terem essa possibilidade de atuação mais sistêmica. Como que é, se a gente fosse, né, talvez explorar um pouquinho isso, como que é esse balanço entre profundidade e amplitude, pensando num profissional de RH, e o que é de amplitude? Acho que tem algumas cadeiras, né, dentro de RH que elas requerem mais profundidade, né, uma área de folha de pagamento, né, mas até isso eu acho que hoje em dia... Tem que expandir, né? Tem que expandir. Tá dentro de um ecossistema, né, maior, né, um organismo, né? Exato, então, por exemplo, será que alguma coisa que eu faço na folha de pagamento, né, de conferências, né, não tem alguma coisa que eu possa ver com IA, né, que eu tenha ali fazendo a primeira, a segunda conferência, eu faça só a revisão final, né? Isso já vem na amplitude. Exato. Eu conheço de folha, mas eu preciso conhecer de tecnologia e de tendências, não
tecnicamente, Não. eventualmente, mas de disponibilidade de mercado. Exato, e de curiosidade, né? E de se perguntar, e se? Né? Eu acho que às vezes o que falta muito nas pessoas entender, se perguntar, e se eu tentasse fazer de uma outra forma, né? Que eu acho que é uma perspectiva mais de amplitude do que de profundidade, né? Então, eu acho que tem algumas áreas que elas tendem a ser mais profundas, mas acho que o contexto hoje precisa de pessoas mais connectors do que anteriormente, né? Então, eu acredito que a gente precisa estimular as pessoas, porque a grande parte do mercado de trabalho, e eu me incluo nisso, a gente não foi treinado, estimulado, né, com tanta intensidade, a gente... Com tanta possibilidade, com tantas né? possibilidades. É isso também, né? E eu acho que faz parte, né, do meu papel, né, como gestora, e ajudando essa força de trabalho a também ampliar a visão para que elas não se tornem obsoletas, né, no mercado de trabalho. Então, tem posições que são mais óbvias, que são bem amplas, né, quando você pega uma posição de um business partner, né, que vai ser requerido mais amplitude, mas aí eu puxo, não adianta também ser generalista em tudo, mas só virar papagaio de pirata, né, então tem que ter capacidade analítica e tudo mais, que são alguns elementos mais de profundidade, então por isso que essa ambidestria, né, eu acho que é o maior desafio, porque muita coisa que é de rotina, né, provavelmente não vai ser mais gente que vai fazer, vai ser outra coisa, e a gente precisa saber a hora que a gente mergulha na profundidade, a hora que a gente vai para amplitude, para a gente não perder a perspectiva das coisas, e especificamente nos profissionais, acho que agilidade com mudanças, né, fortemente demandada. Fortemente demandado. Né? Se não tiver, fica muito difícil acompanhar, né? Fica penoso para a empresa e para a pessoa. Concordo. Né? E aí eu acho que tem um papel dos gestores em ir embarcando as pessoas, né? E ver quem que a gente consegue, né, ajudar e a ampliar essa perspectiva de algo que talvez funcionou de uma forma muito diferente até aqui nas nossas carreiras, né? Muito bom. Hoje a gente está indo aqui para nossa reta final, e aí eu queria te fazer uma pergunta do que é sucesso para você. Sucesso para mim é ter bastante tranquilidade, que eu ofereci a minha melhor versão para aquilo que eu estou fazendo. Porque tem coisas que a gente não controla, né? Mas a gente se dispor a dar a nossa melhor versão para aquilo que a gente está fazendo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, para mim isso é sucesso. É o que me faz dormir com a cabeça no travesseiro aí, tranquila. Agora, se a minha melhor versão, né, não for suficiente, aí a gente não controla, exato, tudo, né? Exato. Então, acho que para mim é isso. E para fechar, eu vou fazer mais uma pergunta que eu sempre, a minha última nunca é a última. Tá. É só uma preparação. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Por que que você aprendeu e como você aprendeu? A última talvez seja ontem. Olha! Lifelong learner. A última coisa que eu aprendi foi há 1 hora. É isso. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente aprende todo dia com gente nova, com gente que pensa diferente. O que você aprendeu? Foi uma coisa assim, que até um pouco mais técnica, assim, mas que foi muito legal. A gente estava ontem num treinamento de preparação ali para um exercício de sucessão que a gente vai fazer aí entre as subsidiárias da Latam. Então, assim, teoricamente, né, eu e a pessoa do meu time, a gente não teria muito para aprender ali, porque foi a gente que organizou, mas foi uma discussão tão interessante, com pessoas de diferentes senioridades ali, que eu aprendo muito com o outro, assim, de verdade, é genuíno. Quando faz os cafés com o presidente ali, eu fico ouvindo as pessoas assim, cara, assim, eu não sei muita coisa, assim, eu sempre me coloco muito nesse papel de aprendiz, seja das coisas mais técnicas, como de ontem, seja
nas reflexões que eu faço, né? Teve uma situação essa semana assim, nossa, será que eu não deveria ter feito diferente nessa situação? Eu invisto bastante tempo nessas reflexões, porque eu acho que me ajuda. Eu considero que eu ainda sei muito pouco das coisas que eu posso ainda saber, sabe? Eu não acho que tem conhecimento inútil. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço, então eu sempre me interesso por coisas talvez mais aleatórias, assim, mesmo que não seja aplicável no meu dia seguinte, porque eu acho que repertório nunca é demais. E aí a terceira e última pergunta que eu tenho para fazer é como que você investe, né? O que você faz para aumentar seu autoconhecimento? Como eu disse, eu sou bem reflexiva. É, por isso que eu peguei o gancho. Eu sou a pessoa bem... que reflete, ela tende a analisar muito o que eu fiz, o que deu certo, o que poderia ser diferente, né? Eu sou bem reflexiva, né? Então, eu tento trazer aprendizados para situações diversas, assim, seja o que funcionou, né? Então, isso daqui eu guardo na caixinha dos repertórios que funcionou para ver se algum dia eu vou precisar, eu posso recorrer ali, mas também das que não funcionou. E eu acho que isso é uma coisa bem presente em mim. Então, tem coisas que eu aprendi lá atrás, assim, que eu pensei, nossa, eu nunca mais vou fazer desse jeito, porque não gostei dessa versão minha fazendo isso, me incomodou e eu mudei a abordagem, né? Então, por exemplo, né, essa questão da autenticidade que eu falei, às vezes poderia ser interpretado pelas pessoas como dura demais. E eu fui entendendo o que isso me atrapalhava, e aí eu tive que dar uma modulada do autêntico que gera valor, sabe? Então, são coisas que você vai pegando, assim, seja na vida pessoal, na profissional, né? Então, você vai ser, putz, não é essa versão, não é essa imagem, não é isso que eu queria transmitir, então eu acabo tendo um olhar bastante atento sobre o impacto que eu trago no contexto que eu tô, né? E isso me ajuda a me regular. Olha que legal, a gente está num projeto que é desenvolvimento de BPs com o cliente, e dos temas que a gente vai trabalhar, que a gente não tinha trabalhado ainda, é um pouco de construção de marca pessoal. Mas unindo um conceito de que a gente tem, né, nossos pontos fortes, as nossas luzes, mas a gente tem nossas sombras. E muitas vezes a gente faz muito esforço para esconder a sombra, né? Então, assim, nossa, ninguém pode perceber isso, eu tenho que esconder esse gap. E às vezes é uma característica tão forte que ela chega antes de nós. Sim. Então, neste conceito de marca pessoal como que você adquire um autoconhecimento para saber o que é a sua luz, o que é seu ponto forte, e o que você entende assim, não, isso aqui realmente, né, é um ponto, é minha sombra e eu preciso admitir. E a gente usa isso como, né, combina essas duas coisas para que elas juntas potencializem a marca pessoal. Então, quando você fala, poxa, eu sou uma pessoa muito autêntica, e às vezes isso era visto como duro, e ao mesmo tempo você fala, sou uma pessoa muito humilde, que aprende muito e que ouve, então como que eu posso usar a minha autenticidade, mas somado à minha capacidade de me flexibilizar, né, de aprender e de ter a humildade também de fazer adaptações, para que eu seja autêntica, considerando o impacto que isso tem no outro, né? Então, exatamente, isso é bem legal, porque, por exemplo, eu acabei de fazer uma rodada e eu não precisava fazer isso, tá? É porque eu valorizo. Tem um escopo que eu assumi mais recentemente, da Latam, que a gente implementou no começo do ano. E aí, quando a gente implementou o escopo, desenhou e tudo mais, eu tinha falado com o CEO lá da Latam, depois de uns 6 meses a gente fez do PowerPoint para a realidade, o que está funcionando, o que não tá, eu poderia fazer uma conversa com ele, né? Assim, e aí, né, o que você acha e tudo mais. Eu fui com todos os heads de RH, eu fui com todos os CEOs, e de forma muito humilde, assim, ó, tô aprendendo junto com você. Perfeito. Né? O que tá funcionando, o que não tá, então eu acho que pedir feedback... Mas já é a união disso. Exato, ajuda bastante também a você entender daquilo que você projeta como imagem, se tá em linha com aquilo que você tinha de intenção,
ou se tem algum descasamento para fazer ajuste, né? Muito bem. Eu adorei a conversa, né? Aprendi Também. bastante aqui, gostei de conhecer mais também do que você já fez, de como você aprendeu, né? De como você se posiciona. Certeza que é um conteúdo de muito valor, tanto para executivas e executivos de forma geral, mas para os times de RH, que a gente tem aí, né? Alguns bons desafios pela frente e ter boas referências sempre ajuda. Então, eu queria agradecer demais aí sua participação e sua generosidade em compartilhar. Obrigada pelo convite, também aprendo sempre muito com você. Obrigada, Mi.